explicando esse entendimento entre a criação do nosso actor C++, base, forma que a gente consiga acionar esses eventos. E o porquê que a gente quer acionar, quer ter essas replicações, essas conversas, essas informações sendo não apenas acionadas, mas sim verificadas. Isso daí, ela pode justamente, né, ser um fator que evita que os jogadores consigam duplicar itens, consiga duplicar dano. Imagina só, era pra dar 50 de dano, foi lá, botou um zerinho a mais, brum, 2 zerinho a mais, multiplicador vezes 100. E se botar um zerinho a mais no multiplicador ali final, vezes 1000 dano já, faz completa diferença. E essa informação, ela é passada, né, de formas com diferentes implementações de acordo com cada escopo. Eu sempre vou falar assim, cada escopo tem a sua regra, cada regra tem o seu jogo, cada jogo se compõe a partir da sua própria finalidade e objetivo que nós, como desenvolvedores, atribuímos a cada projeto. Então, basicamente, o que eu quero dizer? Quando a gente está rodando um jogo single player, apenas a interação e a construção entre o personagem e os sistemas do mundo, interação, objetos, reações, inteligências artificiais, equipamentos, quests, tudo isso compõe o quê? Múltiplos sistemas que conversam não apenas com um jogador por suas determinadas regras, exceções, condições, mas também entre eles. A gente já foi conversando mais a fundo sobre esses assuntos nas nossas lives de criação do Infinity Run, da nossa live de criação do Jump, da nossa live de criação recriando também o nosso Pong, e entre outras. Então, o que eu quero dizer? Essa informação, ela é transitada e ao mesmo tempo ela navega de acordo com cada estrutura e com cada objetivo, mas existem várias possibilidades, né, de conectar essas rotas, e essas rotas se ativarem ou desativar de acordo com cada objetivo que a gente vai estar setando. Vamos supor que, por exemplo, deixa eu tirar um pouco dessas comunicações que já tem muito aqui. Só para ficar mais claro. Então pensa comigo, veja se faça sentido a partir da tua perspectiva. Lembrando que essa é só minha opinião, minha perspectiva que está sendo construída ao longo dessa jornada e que cada dia que passa a gente vai lapidando ela cada vez mais. Qualquer dúvida, qualquer dica, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer estudar junto com vocês, beleza? Então, rapaziada, a princípio é o seguinte, essa comunicação entre o player e o mundo, né, interativo entre ele, né, o que se dá, até mesmo o sistema de missão, o loop do jogo, que vai estar agindo de forma que o escopo do jogo seja minimamente viável dentro daquela visão. Isso daí tem diferentes possibilidades, isso é fato. Mas algo que a gente tem que notar e prestar atenção é, primeiramente, o como que a gente quer fazer isso. É se a gente está querendo fazer um projeto para um jogo só para... É o projeto para esse jogo vai ser single player. Esse projeto vai ter o quê? Comunicações diretas com essas reações? Apenas ligações diretas? Como assim ligações apenas diretas? Reações diretas? Vamos pensar como se fosse... eu posso dar um exemplo mais simples? Pode ser um Flappy Bird, cara. Tipo, mano, o que tá acontecendo ali? Tem o mundo que tá gerando os canos proceduralmente, sim. Mas, basicamente, o cálculo que tá ali atrás é o quê? É apenas a informação se o jogador tá vivo ou tá morto, esbarrado num cano,
ou se ele atravessou a zona de conflito da tela, né? Ou se ele conseguiu pegar ou não a moeda para coletar o ponto. Essa informação entre o mundo, que é o procedural, onde está gerando cano, o nosso jogador ele só reage a ela, ou seja, ela está dentro, não faz parte disso daqui. Isso daqui está meio que comunicando em reagir. O jogador reage à comunicação da ativação disso daqui. Mas você percebe que a comunicação entre o jogador e a pontuação onde a comunicação ela acontece do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A. A pontuação interfere aqui no procedural? Depende do escopo. Se a gente for fazer um escopo que, conforme vai aumentando a dificuldade, isso pode ser conectado. Mas percebe que a primeiro MVP, né, mínimo produto viável, mínima ideia viável, é a conexão de forma simples e direta entre esses acionamentos e o mundo que vai estar construindo para o nosso player ter uma reação, né? Um motivo para ele estar jogando, para ele estar se entrando no meio daquele cano e conseguir a sua pontuação. Gerando o quê? O jogo. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa construção no single player, isso daí ela vai escalando de diferentes maneiras e diferentes aspectos e nuances que a gente define de acordo com se é multiplayer ou não, se o nosso sistema é um sistema direto ou se vai ser um sistema replicado. Ah, eu estou usando um sistema de pontos aqui, aqui tem player, ali tem procedural. Pô, outros jogos que eu posso fazer enquadra nesse sentido. O que pode ser trabalhado? O que pode ser estipulado? O que pode ser construído? A partir disso, a gente tem que basicamente não olhar a vista do ponto, o ponto de vista, mas sim olhar através da vista do ponto, onde eu tento inverter, né, esse olhar para tentar trazer algo que consiga adaptar e modular essas reações de acordo com o objetivo específico, mas ao mesmo tempo que todas conversem e complementam dessas mesmas existências por si só. Tá fazendo um pouco de sentido? Espero que sim, mano, que são alguns pensamentos que estão sendo construídos e elaborados nesses momentos de estudos. E vamos lapidar cada vez mais. Mas vamos com calma, sem pressa. Então, isso daqui ainda é pro caso do single player, tá ligado, rapaziada? A gente já conseguiu fazer uns modelos, uns protótipos, alguns exercícios, algumas possibilidades e estudos que a gente já testou isso na prática para single player. E eu nunca tive a experiência de conseguir fazer um jogo multiplayer, principalmente aqui na Unreal. Então, por isso, a gente está dando justamente esse tempo para os estudos, para estar entendendo, mas, ao mesmo tempo, essas construções, elas começam a se tornar, conforme você vai praticando, testando, cada vez mais visíveis entre essas diferentes nuances, tá ligado? De forma de construção, de fluxo construtivo de um sistema. Então, aqui nesse jogo aqui, a gente fez sistema de skill, sistema de inteligência artificial, e ela, sim, era um sistema modular, que nem eu falei, onde essas informações, elas não estão apenas comunicando entre o evento paralelo em si, diretamente para o player, mas as alterações entre esses supostos sistemas, elas se conectam, se desconectam, se atualizam. Vamos lá. Cria
compara. Aciona. Pausa. Isso é tudo apenas um mapeamento de possibilidades, lembrando que tudo depende do seu escopo e dos seus objetivos, mas a princípio eles estão correlacionados com diferentes camadas que ao mesmo tempo elas se moldam e se acionam, trazendo uma resposta meio que não única, mas coletiva e adaptada a determinadas formas que os sistemas individuais foram construídos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui, em um outro caso, num jogo de RPG MMO, onde a gente tem classes definidas. Você é o quê? Você é espadachim, você é gatuno, você é tal. Mas dentro dessa classe a gente tem o quê? A evolução depois para ele virar mercenário, para ele virar paladino, para ele virar conseguir virar crusader. Entende como isso começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente abstrai e tenta trazer esse entendimento entre a lógica e a criação e a prática. Então, a partir dessas nuances entre as conexões desses sistemas, desses estados no single player, a gente começa a aprofundar e olhar à vista do ponto, ou seja, como que a gente consegue manipular essas informações para trabalhar com essas nuances, né, que gera a possível, não a RNG em si, mas gera uma diferente comportamento derivado àquela específica forma que foi construída. Isso eu acho